Fala, milionários! E aí, povo lindo, como é que vocês estão? Aqui quem está falando é Marisa Maracás, como vocês já sabem, mas eu estou passando por aqui para dar uma notícia fabulosa para vocês. Depois de uma reunião, eu, a Fátima e o Olavo, nós decidimos dar para cada um de vocês um bônus que eu tenho certeza que vai ser aquele bônus que vai explodir os resultados de vocês. Que bônus é esse? Eu, Marisa, como terapeuta corporal e comportamental, eu vou estar fazendo a análise corporal de cada um de vocês. Eu vou estar mostrando para vocês quais são as feridas emocionais que estão liderando a vida de vocês. De repente, alguns de vocês podem estar assistindo esse vídeo e falar, não tem nenhuma ferida me direcionando ou tomando conta da minha vida, que é assim que as pessoas falam, né? Mas o que eu tenho para dizer para você é que tem, tá? De repente, pode ser que ela esteja no recurso, de repente pode ser que ela esteja na dor. Se ela estiver no recurso, a tua vida vai estar, lá em cima. Se ela estiver na dor, você vai estar aqui sofrendo, querendo dar um passo, volta, se achando não merecedora de estar na escola, achando que 1 milhão é impossível de conseguir. Então isso é por quê? Porque você está vivendo os medos, você está vivendo usando a força das feridas emocionais e não a força e o poder dos dons e dos recursos que Deus te deu. Então por isso que é importante que você entenda as características do teu corpo, ela vai mostrar quais são as feridas que estão liderando, comandando a tua vida. Então, por isso que nós resolvemos dar esse bônus para vocês, tá? Então, assim, eu vou explicar um pouquinho com essas... Olhando assim, a gente deve pensar, né? Ah, você vai dar uma aula de geometria, porque aqui são figuras geométricas. Mas o que acontece? Isso aqui é o formato do corpo. Eu vou explicar para vocês, para que quando você vier fazer análise corporal, você já saber um pouco o que essas figuras significam, tá? Então, ó, eu vou estar falando um pouco sobre esquizoide, psicopata, rígido. Isso é o nome científico dos traços de caráter de cada um de nós. Todos nós temos os 5, só que existem 2 que estão liderando a vida de cada um de nós, seja no recurso ou na dor, mas 2 estão liderando a vida de cada um de nós. Existem pessoas que têm um equilíbrio tremendo nos 5, por exemplo, tem 20 em um, 20 no outro, 22 no outro, 20... Então ele entra e sai da dor, ele entra e sai do recurso, então tem uma confusão grande na cabeça de uma pessoa que é muito equilibrado nos traços. Mas tudo isso vocês vão entender quando eu fizer a análise corporal de vocês, tá? Mas vamos lá. Quando nós vimos esse tipo de formato no corpo de cada um de vocês, isso corresponde a cada traço. Volto a dizer, esses nomes, tá? Não tem nada a ver com a doença. Você não é psicopata, você não é masoquista, você não é esquizofrênico, não tem nada a ver. Isso aqui é o nome científico, porque quem descobriu esse nome, quem deram esses nomes, foram os psiquiatras, psicanalistas, os alunos de Freud, tipo Reich, Alexandre Lower, foram eles que deram esses nomes. Então, esses nomes é científico. Porém, saindo dali, outros estudiosos, eles foram colocando nomes mais fáceis. Por exemplo, hoje você vai ouvir falar exatamente do que? Da ferida, o nome da ferida, rejeição, abandono. Hoje a gente fala muito mais fácil assim, eu sofri abandono, foi naquele período, eu sofri rejeição. É o que? É o nome da ferida. Tá? O nome da ferida. Quando eu falo aqui, eu estou falando da mesma coisa, porém cientificamente. E ainda tem pessoas que utilizam outros nomes, como por exemplo, utiliza o dom, tá? Eu tenho o dom da comunicação, eu tenho o dom da manipulação, então porque é o que? É o psicopata, então tem pessoas que utilizam assim. Então tudo isso é a mesma coisa. Para não confundir muito, vamos com os nomes científicos. Ok? Então vamos lá. Quando eu vejo esse retângulo, essa coisa, essa linha reta, eu estou falando do quê? Eu estou falando daquela pessoa, tá? Que tem aquele corpo longo, é magro, se você ver vai ter uns dedos longos, vai ter uma cabeça um pouco mais alongada. Muitas vezes
a pessoa tem, mas é muito sutil. Só quem realmente entende, quem estudou, quem tem essa percepção vai conseguir perceber. Muitas vezes não, muitas vezes você olha, você já sabe, você já vê, porque aquela pessoa é longa, é muito longa, tem a cabeça um pouco maior, a orelha um pouco maior, o olho é um pouco fundo. Isso tudo são características de uma pessoa que tem um traço de caráter esquizoide, ou seja, ela sofreu a ferida da rejeição, tá? Isso aqui acontece aonde? No período da gestação, tá? Aí, por exemplo, se eu falar para você, foi no período da gestação, a criança estava ainda no útero da mãe. Eu tô falando da ferida da rejeição, eu estou falando do traço de caráter esquizoide, ok? Outro traço, o traço da oralidade, o oral. Como que é o corpo desse oral? Ele é redondo. Se você olhar pro rosto, você vai ver um rostinho redondo. É lógico que meu rosto é tem um pouco de tudo. O rosto da gente tem um pouco de tudo, por isso que eu falo pra vocês. Para entender, a gente precisa ter essa percepção, ter estudado, ter esse conhecimento, tá? Então, assim, se você olhar o meu rosto, ele é redondo. Ele é redondo e se eu fizer assim, olha isso aqui, ó. Você tá vendo? Redondinho. Eu posso emagrecer, eu posso engordar e eu vou ter essa oralidade, tá? Então, você vê súbito aquela pessoa que tem um rostinho redondo, que tem a bochechinha assim, ó, carnudinha, que dá vontade de você levar para casa. Quando ela fala, você fica, parece uma criança. É uma criança crescida, a gente fala. E graças a Deus, né? Então, essa traz o traço da oralidade, tá? Então, assim, cientificamente a gente fala que é aquela pessoa oral, aquela pessoa que fala muito, tá? E aí a gente tem que tomar muito cuidado para que você não seja uma pessoa que dê fastídio, que acabe falando muito sem nem perceber o que você está falando. Por isso que você precisa conhecer os teus traços, saber como você funciona, para que você potencialize todos esses teus traços, essas feridas, para que você não sofra, porque aqui, ó, essa pessoa sofreu o quê? A ferida do abandono. Essa criança, ela teve a percepção da ferida do abandono, tá? Mais para frente eu vou dar uma aula para vocês explicando que não tudo muito mais, digamos, muito mais em profundidade, mas você só vai entender tudo isso se você estiver na escola A Chave para o Milhão. Mas vamos lá. Esse é o segundo traço. O terceiro traço é o que nós chamamos traço de caráter psicopata. Essa pessoa, o corpo dessa pessoa é próprio assim. Você olha, tem umas costas largas, se você olha, a pessoa anda assim, ela tem um triângulo. Aqui é largo e aqui embaixo afina. Essa pessoa é um triângulo invertido, tá? É o que nós chamamos de triângulo invertido. Essa pessoa tem o traço de caráter psicopata. Essa criança, ela tava, sabe, nos primeiros passos dela, tá? Aqui foi na amamentação, o oral foi na amamentação. Aqui foi nos primeiros passos, quando ela tava dando os primeiros passinhos, que os pais ficavam, ai, que lindo, que maravilha. E aí a criança, o que é que a criança entende? Uau, se eu fizer cada vez mais, eles vão me dar amor, eles vão continuar me dando amor. E eu vou fazer mais. E aí eles faziam. E essa criança aprende a manipular desde quando era pequenininho. Mas imagine que de repente ele quer alguma coisa e as pessoas não dão quando ele começa a crescer. E aí ele vai fazer para que ele possa ter. Então, essa pessoa aqui é um grande líder. Ele tem um poder de liderança muito grande. Quando ele está no recursos, tá? Ele nadou, ele manipula todo mundo. Quando ele usa exatamente o recurso, ele simplesmente lidera, ele comanda. Essa pessoa aqui, ele tem um dom de liderança, ele tem um dom que realmente ele sabe liderar milhões de pessoas, ele nasceu para isso. Então, esse psicopata é aquela pessoa que entra já estudando tudo. Isso aqui eu posso vender, eu posso colocar aquela outra pessoa, eu posso unir esse. Eles vê negócio em tudo essa pessoa aqui vê negócio, tá? Por quê? Porque ele nasceu para liderar, ele nasceu para isso. A quarta é o masoquista. O masoquista é aquela pessoa que é quadrada, tá? Ela é completamente quadrada. Eu tenho um pouco aqui no meu quadril, é quadrado. Então, assim, o que acontece? Essa pessoa, ela sofreu a dor
exatamente quando ela estava no período do desfraude. Essa criança sofreu a dor da humilhação. Imagine você que no período do desfraude, tirando a fraldinha, a mãe dizia, você não vai fazer cocô nem xixi na calcinha, você vai avisar, ou na cuequinha, você vai avisar a mãe. Essa criança, o que é que ela fazia? Ela não tinha ainda o controle do esfíncter. Eu vou falar isso para vocês dentro da escola, tá? O porquê ela não tinha esse controle do esfíncter, mas ela não tinha, tá? E aí o que que acontece? Ela simplesmente perdia o xixi, fazia o xixi. A mãe brigava, na escola a professora brigava, os irmãozinhos, os amiguinhos tiravam barato dela e ela ficava se sentia o quê? Humilhada na frente de todo mundo. Essa criança, ela passa a viver assim, ó, sabe? Fechando o esfíncter, pra quê? Pra não fazer nem cocô e nem xixi. Então é aquela pessoa que é quadrada, com o bumbum pra dentro, você vê que ela anda próprio assim. E essa pessoa, para que ela não seja humilhada, ela passa a fazer o quê? Uma coisa muito séria que a gente precisa e nós vamos estudar profundamente na Escola para o Milhão. Ela passa a carregar todo mundo nas costas dela. Ela passa a cuidar de pai, de mãe, de filho, de amigo, de todo mundo. Sabe por quê? Porque nada pode dar errado. Porque se der errado, vai dar M, ela vai sofrer humilhação. Então, ela faz de tudo para que não seja chamada a atenção. Essa pessoa, ela tem um traço de caráter masoquista, ela sofreu a ferida da humilhação, e aqui ela estava mais ou menos entre os seus 3 anos e meio, 4 anos, tá? Essa criança aqui é a criança, quando a gente fala, que mais traz dificuldades quando ela cresce, porque é aquela pessoa que nunca tem tempo para ela. Ela tem tempo para o outro, para ela não, tá? Então vamos lá. Outra coisa muito importante, que é a última ferida. Como eu falei para vocês, existem 5 feridas, existem 3 ou 5 traços de caráter. Essas 5 feridas todos nós passamos, mas muitas vezes é só 2 delas que está comandando a vida da gente. Quando nós temos todas as 5 em um equilíbrio, aí, meu amigo, o que eu tenho para dizer para você é que todas as 5 está comandando ou liderando a tua vida, tá bom? Mas a gente pode aprender como colocar todas essas feridas, todas essas emoções, você trazer para o teu bem, para você começar a utilizar o quê? Os recursos dela e não as dores, tá bom? O rígido é o último. Essa menininha é aquela menininha que estava, o menininho também, no período do desenvolvimento da sexualidade. Presta bem atenção, aqui não tem a ver com sexo, mas tem a ver com a sexualidade, com o sex appeal da criança, aquela criança bonitinha, aquela mulher que cresce muito bonita, aquela mulher que gosta de se arrumar, aquela mulher que tá ali preparada para ir lá e realizar. Ela é aquela mulher realizadora que a gente fala. E o traço de caráter dela é rígida. Ela sofre uma ferida que a gente fala que é a ferida exatamente da traição. Por que da traição? Imagine você que ela descobre aqui, ela já está entre os seus 4 anos e meio, 5, ela descobre aqui que o pai tem a mãe, o tio tem a tia, todo mundo tem um par, todo mundo funciona em par, e ela não tem nenhum par. Aí o que ela faz? Como ela é apaixonada pelo paizinho, ela escolhe o pai. Aí o pai dá todo o amor para ela, só que em alguns momentos o pai fica com a mãe, o pai sai com a mãe, o pai vai dormir com a mãe e ela se sente traída. Aqui não tem a ver com traição de cópia, mas tem a ver com traição de pessoa de estar perto. Eu escolhi você para estar comigo. Eu escolhi você para fazer um par comigo e agora você me deixa para fazer outras coisas. Isso é traição. E aí, de fato, isso quer dizer que isso aconteceu? Não, é a percepção da criança. Só que imagine você, essa pessoa aqui, essa mulher ou esse homem, eles de fato foram, digamos que o pai foi embora, o pai abandonou, eles vão ter isso como abandono? Vão, mas principalmente como traição. Eles vão se sentir traídos pelos pais. Por quê? Porque o pai foi embora, porque a mãe foi embora, a mãe deixou o pai deixou a mãe, e aí essa pessoa, esse homem ou essa mulher, eles crescem realmente programados para realizar.
realizar, 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 fazer, fazer, sem se preocupar. Eles só querem fazer. Por quê? Porque eles ainda estão se sentindo traídos. Eles ainda estão naquele piloto de, opa, eu vou fazer, eu preciso mostrar pro meu pai que eu sou bom, eu preciso mostrar pra minha mãe que eu sou boa. E isso é, gente, olha, a gente fala assim, ó, eu já peguei muitos clientes que falam pra mim, não, imagina, eu não tenho nada, não tenho treta nenhuma com meu pai, não tenho treta nenhuma com a minha mãe, tá tudo bem, eu sempre vivi a vida. E aí você vai ver o casamento destruto, não consegue, trabalha, não consegue investir, não multiplica o seu dinheiro, porque aqui, ó, quem tem problema com o pai não tem segurança. Quem tem problema com o pai não sabe gestir dinheiro. Quando a gente fala a mãe, problema com a mãe, a mesma coisa, porque o pai ganha o dinheiro. E quem administra o dinheiro em casa? A mãe. Então, o que acontece? Muitas vezes você vê o pai ganha e a mãe gasta. A mãe ganha e o pai gasta. Então, tá tudo... Aí essa mulher aqui ou esse menino, eles se tornam aquela pessoa que quer fazer, fazer, fazer e nem olha o porquê. A pessoa que faz um negócio aqui, daqui a pouco já tá no outro negócio, daqui a pouco já tá fazendo outro, aí nem terminou aquele, não finaliza. Você entende que isso aqui é muito importante que você entenda como você funciona para que você possa ter sucesso nos teus negócios. E por isso que nós resolvemos dar esse bônus para você, empresário, empresária, que entrou na escola A Chave para 1 Milhão. Isso aqui vai ser muito importante, eu tenho certeza. Quando você entender, quando eu te der exatamente ali para você ver como você funciona, se você hoje está sendo liderada por qual ferida? Você hoje está sendo liderada pela dor ou pelo recurso da tua ferida? E é isso que eu tenho para dizer para você. E como vai funcionar? Você que está na escola, você que está na escola Chave para 1 Milhão, você tem que entrar em contato comigo. Aqui embaixo nesse vídeo vai estar o meu WhatsApp. Você liga e fala, Má, olha, eu sou da escola, aí eu vou pegar, ou você dentro da escola tem o meu WhatsApp, tá? Melhor, pega esse WhatsApp que tá aí dentro da escola, você manda uma mensagem para mim, que aí eu vou marcar a tua análise corporal e nós vamos fazer essa análise corporal de todo mundo. Eu sei que é muita gente, mas eu vou dar conta em nome de Jesus, porque nós precisamos atingir o nosso objetivo, que é o que, gente? É a gente aprender e a gente tomar posse dessas 7 chaves para 1 milhão. E eu tenho certeza que vocês estão na escola certa, com as pessoas certas e no momento certo, ok? Vamos lá?